nossa honra de receber o Nabil. Nabil é um colega, um grande batalhador da causa urbana, não apenas do ponto de vista do seu mandato como vereador, 2 vezes, também na sua participação na administração Luiz Longina, à frente do Lar de São Paulo, e também como acadêmico de trajetória realmente invejável. Já aproveito para avisar que está para lançar um livro, que não é um livro, são 3 volumes, sobre o pioneiro da habitação social no Brasil, um livro fantástico, fruto de uma pesquisa de muitos anos. E é o autor de um livro que muitos de vocês certamente já alguma vez ouviram falar ou leram, né, que é o Origens da Habitação Social no Brasil. Então, acho que essa noite acho que é importante porque o IAB, o ano passado, discutiu um seminário que se chamou Quitandinha mais 50. E é simbólico isso, porque quando a gente começou a discutir Quitandinha, muitas das colocações que se faziam nas chamadas reformas de base, reforma urbana e romadeira, de alguma maneira com o golpe militar sofreu uma interrupção. E com a retomada da abertura democrática, todo o movimento da reforma urbana ganhou extraordinária força e atualidade, que se atualizou a própria colocação do Quitandinha. E o Estatuto da Cidade e a ideia dos planos diretores surgem naquele momento. Mas, no entanto, eu diria para vocês que, embora tenha surgido naquele momento, eu consigo agora reconhecer no plano diretor de São Paulo o fim de um ciclo. Isto é, o momento que toda essa potencialidade que o Estatuto da Cidade tinha e tem, e todos os instrumentos que criou, visando o conceito da função social da propriedade e da gestão da cidade responsável, agora começa a ganhar materialidade nesse plano diretor. Então, esses 3 momentos são extremamente significativos: Quitandinha, o Estatuto da Cidade e agora esse plano diretor de São Paulo. Eu vou passar a palavra para o Nabil. Eu vou sugerir que a gente desça para assistir a apresentação do Nabil e volta depois disso, tá bom? Bom, boa noite para todas e todos. É um prazer estar aqui no IAB. Agradeço o convite do IAB para fazer essa palestra, esse debate com vocês, né, aqui encontrando vários amigos venezuelanos aqui do Rio e podendo divulgar, discutir um pouquinho do trabalho que nós realizamos em São Paulo no último ano e meio, vamos dizer assim. O trabalho da revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Na verdade, durante 6 meses, um debate, a construção do projeto de lei original, né, que foi um projeto encaminhado para a Câmara em setembro do ano passado, e depois, já como relator então, do projeto na Câmara, indicado pela Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente, eu tive a possibilidade de coordenar a elaboração do substitutivo. Na verdade, o substitutivo trouxe um conjunto de elementos que o projeto original ainda não tinha, fundamentalmente buscando garantir uma alta aplicabilidade. Acho que essa foi uma grande preocupação que nós tivemos, de garantir um plano que pudesse ter instrumentos auto-aplicáveis. Essa foi uma questão que nós buscamos garantir o máximo possível, inclusive que a avaliação, né, o Paulo falou agora há pouco sobre a questão do Estatuto da Cidade, né, a avaliação que foi feita pelo INCUR, inclusive coordenado pelo INCUR, né, pelo Orlando Júnior, né, que teve participação de muitas universidades no Brasil, sobre o ciclo de planos diretores pós-Estatuto da Cidade, mostrou que a boa parte dos planos diretores tinham alguns instrumentos de reforma urbana, mas apenas como uma referência, né, e não eram auto-aplicáveis, e não se aplicavam. Né? O Plano de São Paulo, de 2001,
2001, 2002, que eu também tive a oportunidade de ser relator na Câmara, ele trouxe vários instrumentos. Acho que foi um grande avanço. Muita gente me pergunta, esse plano avançou mais que o outro, menos que o outro. Eu falo assim, não dá para fazer essa comparação, porque o outro plano introduziu alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, no caso de São Paulo, nós tivemos uma grande batalha pública, inclusive com o mercado imobiliário. Nós conseguimos introduzir o conceito de que o zoneamento não era direito adquirido, o zoneamento prévio, que podia se introduzir o coeficiente básico abaixo do coeficiente estabelecido nas leis de zoneamento, que a tese, que o presidente Secov, mas na verdade naquela época foi uma coalizão de 30 entidades empresariais, foi realmente uma grande esforço que foi feito para evitar que fosse aprovado a proposta original, que era o coeficiente básico 1, e o argumento era de que o direito adquirido, que outorga onerosa, o solo criado, deveria ser cobrado apenas acima do que já era o máximo. Aliás, muitas cidades brasileiras adotaram esse critério. Introduziu a outorga onerosa, mas introduziu a outorga onerosa como acima do máximo. E naquela oportunidade nós conseguimos, então, introduzir um conceito importante, que é a separação do coeficiente básico do máximo, a separação, portanto, do direito de propriedade do direito de construir, e revertemos, não conseguimos o coeficiente básico para a cidade inteira, mas o conceito ficou estabelecido e, no caso, ficou com o coeficiente básico 1 e 2. Depois, se vocês quiserem, podem dar detalhes do que a gente avança agora em relação à cobrança, não só em relação ao conceito de se assumir o coeficiente 1 para a cidade inteira. Então, finalmente, São Paulo assume o coeficiente 1 para a cidade inteira. Tudo que se construir acima do 1 passa a ser, vamos dizer assim, uma outorga a ser concedida pelo poder público, pela prefeitura, e isso é um avanço enorme, mas, além disso, teve outras questões, como, por exemplo, estabelecer uma tabela de valores de terreno que não é valor venal. Depois eu posso entrar em detalhes a respeito disso, porque vai significar um aumento significativo da cobrança da outorga onerosa. Eu, antes de entrar aqui, eu acho que é importante fazer alguns registros de ordem conjuntura política em São Paulo, porque eles são importantes para a gente entender o quadro que permitiu a aprovação do projeto. Em primeiro lugar, nós tivemos cerca de 7 ou 8 meses depois que o prefeito federal da primeiro, o prefeito Haddad foi eleito no contexto, então foi um momento de questionamento, mas que ao mesmo tempo foram aparecendo também propostas e sugestões que foram muito importantes para a gente construir, então, o substitutivo. O substitutivo foi resultado muito desse processo. Então, nos meses de janeiro a março, nós elaboramos, então, o substitutivo. Foi um processo com muita discussão com o prefeito. A gente levava as propostas, debatia com o prefeito. Então, essa questão do prefeito estar envolvido no tema é muito importante, com a secretaria também, debatendo com a secretaria de política urbana. E aí, então, em abril, nós aprovamos o primeiro substitutivo. O primeiro substitutivo que foi aprovado foi um substitutivo muito avançado. Quer dizer, por quê? Porque ele, na verdade, ele foi construído a partir desse processo público. Depois veio uma reação que algumas questões tiveram que ser relativamente lapidadas para poder conseguir aprovar, mas muito menos do que, inclusive, eu achava que ia acontecer. Aí, depois, dia 30 de abril, foi aprovado o substitutivo, foi aprovado na Comissão de Política Urbana, e em seguida foi aprovado em plenário, e aí nós tivemos 2 meses de debate entre a primeira e a segunda votação, onde foi construído um novo substitutivo, que foi vieram emendas. Agora, esse primeiro substitutivo que foi aprovado dia 30, eu acabei não trazendo aqui, porque eu acabei vindo até para outra atividade, não tive cabeça para... mas nós publicamos o substitutivo, foi feita uma publicação com 10 mil, depois foi feita outra edição com mais 5 mil exemplares do texto, foi feita uma cartilha, foi feito foi devolutiva das 45 eleições, porque também tem aqui, acho que nessa apresentação, mas depois dessa
né, que apresentaram, fizeram devolutivas, discussão com a sociedade, para construir, então, um apoio ao projeto. Né, por conta de... Então, essa interlocução, né, esse processo público, eu acho que ele é muito importante para poder... E depois, ao longo da segunda etapa, também tivemos várias outras discussões. Então, tem várias audiências públicas centrais, regionais e temáticas, né? Vou passar rápido isso aqui. Outra coisa importante que nós conseguimos ali dentro da Câmara, com o apoio do presidente da Câmara, da mesa diretora, foi a divulgação do processo participativo na grande imprensa, certo? Então, conseguimos colocar os convites para a audiência pública no horário nobre das televisões, nos jornais, né, nas rádios, né, de modo que o plano diretor foi ganhando, claro que muito adiante, porque a discussão do plano diretor não é uma discussão que sensibiliza tanto a população, tá certo? Mas foi ganhando um espaço público importante. Isso eu acho que foi destacado. Isso aqui, por exemplo, é publicação, né, jornal, aqueles são banners que estavam no metrô, nos ônibus, né, o portal da Câmara, né, que também ficou aberto por consulta pública. O projeto ficou para consulta pública 90 dias, aberto, depois o substitutivo ficou por mais 30 dias. Então, nós tivemos aí todo um processo de debate com a sociedade. E no final, curiosamente, quer dizer, a semana não, praticamente um mês de intensa pressão do movimento popular, principalmente do MTST, na Câmara, depois do acampamento que foi feito na Câmara do MTST, ele acabou tendo um papel importante, depende do que ele significou, né, como suporte para o processo de aprovação, de pressão sobre a Câmara de aprovação. Ele também deu muita visibilidade para o processo de debate do plano diretor, de aprovação de discussão, né? Então, isso acabou sendo importante. Bom, aqui só para mostrar algumas cenas do processo, por exemplo, essa manifestação aqui que está, esse foi o dia da audiência pública de habitação, que foi um dia bastante importante, porque foram 3.000 pessoas que foram para a audiência pública, 1.000 conseguiram entrar na Câmara, 2.000 ficaram fora, e realmente teve um processo muito expressivo, muito público, né, desse processo. Aqui está o portal para mandar as propostas. Nós tivemos várias formas de entrada de contribuições, audiências públicas, envio de cartas pré-postadas que foram distribuídas, onde as pessoas escreviam, documentos protocolados, portal, propostas de vereadores e contribuição do Executivo. Então, vários tipos de propostas que foram encaminhadas para o processo. Bom, isso foi depois tudo sistematizado nos quadros que, né, onde apresentava as propostas, onde dizia a proposta que tinha, quem apresentou, né, os temas foram todos sistematizados, analisados e geraram, então, depois um material que permitiu a gente dar um retorno para aquilo que foi contribuído as propostas. E aqui a gente vê os temas que foram debatidos, né, o tema da habitação foi o que teve maior presença, mobilidade, meio ambiente, né, foram aqueles que tiveram maior presença. Isso foi diferenciado também de acordo com a região da cidade, né, na Zona Sul, por exemplo, a habitação tem maior peso e as propostas foram territorializadas. Bom, eu vou aqui brevemente falar de alguns desafios importantes da cidade, porque, no fundo, o plano diretor vai dar algumas respostas para essas questões e eu acredito que essas questões foram bem tratadas e agora, obviamente, espera-se que na implementação isso possa ser enfrentado. O primeiro, principal, é reduzir a desigualdade socioterritorial. Isso caracteriza todas as cidades brasileiras, está muito marcado na questão fundiária, mas, de qualquer maneira, essa é um objetivo muito forte e importante do plano em vários aspectos. Conter o processo de expansão horizontal, né? A cidade vem crescendo horizontalmente, naquele processo tradicional de periferização, né? De expulsão da população de baixa renda para as áreas periféricas, de redução da população nas áreas melhor servidas. Esse é um processo que vem desde os anos 80, né?
reduzir a desigualdade de deslocamento, aproximando o emprego da moradia, né? Essa é uma questão fundamental para o coletivo, né? Os modos não motorizados, dirigir o adensamento construtivo para dar as serviços de infraestrutura de forma planejada e sustentável. Essa questão do adensamento é uma discussão bastante importante, bastante complexa, porque para muita gente o adensamento necessariamente estava vinculado a favorecer o mercado imobiliário, certo? Então essa é uma discussão importante, quer dizer, havia uma crítica que era uma crítica que o plano vai adensar e, portanto, ele está favorecendo ao mercado, certo? Então essa é uma discussão recorrente que nós enfrentamos em cima de uma proposta de estruturação da cidade. Então a questão não era uma questão de adensar ou não adensar, certo? Mas é onde adensar e como adensar, com que padrão. Eu vou mostrar isso mais para frente. Bom, planejar a reestruturação das áreas subutilizadas, né, ao longo da orla ferroviária dos rios e das antigas áreas industriais. Esse é um problema recorrente em várias cidades do Brasil, do mundo, principalmente nas antigas áreas industriais. E a questão é como fazer isso, em que condições fazer isso. Bom, gerar oportunidade de trabalho e renda nas áreas periféricas, no fundo, romper. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir no Brasil como um todo. Nós ainda estamos muito marcados pela chave da transição do processo urbano brasileiro do centro-periferia, tá certo? Quer dizer, e nós estamos partindo do pressuposto que nós temos que desmontar essa teoria dualista centro-periferia, de certa forma, criando na periferia novas condições que façam com que ela deixe de ser periferia, porque esse é o grande desafio que existe para as cidades, é romper essa lógica de você tem um centro bem servido, com emprego, com infraestrutura, com renda alta, e aí você tem uma área carente e desprovida. Então, como romper esse padrão, eu acho que é uma das questões mais importantes. Regularizar, organizar, qualificar alojamentos de favela, proteger áreas verdes, cultivar a terapia urbana, valorizar e qualificar espaço público, regulamentar instrumentos para conter especulação em terra e imóveis ociosos e ordenar o processo imobiliário de acordo com os objetivos do planejamento da cidade. Bom, isso aqui tudo é objetivos, desafios que podem estar em qualquer plano diretor. Eu acho que essa não tem novidade nenhuma, todo mundo fala isso, certo? Essa é a retórica, existe todo um discurso que é o discurso do planejamento retórico, que, vamos dizer assim, tem belíssimas intenções, mas que depois não concretiza e não põe. Então esse último item aqui, talvez seja o mais importante de todos, porque o resto é importante, como o objetivo a ser alcançado, mas, vamos dizer assim, poderia ficar no mero discurso, ou pode ficar no mero discurso. Agora, regulamentar os instrumentos e pôr eles para funcionar, para alcançar esses objetivos, aí já é mais complicado. Então, só aqui mostrando algumas imagens desse crescimento. Eu introduzi algumas vezes aí, houve uma reação muito forte, contrária. Depois eu vou mostrar o mapa das leis. Nós conseguimos colocar as leis muito bem localizadas, mas principalmente nesta área intermediária, e naquela área de estruturação metropolitana que eu mostrei antes, que é uma zona intermediária. Então, em toda essa região, dessa zona amarela para dentro, toda ela vale o dispositivo da edificação compulsória. Já nesta área amarela, que já é a área de redução da vulnerabilidade social, só é previsto parcelamento compulsório. Então, são áreas que têm mais glebas e onde o parcelamento é compulsório, não a edificação é compulsória, porque é uma área mais popular, e aí é a região onde se propõe urbanizar, regularizar, implantar equipamentos, gerar emprego. E depois nós entramos na macrozonas ambientais. A primeira delas é uma zona também de vulnerabilidade social, mas que está associada à regulação ambiental, áreas de proteção já ocupadas,
uma área onde ainda é urbana, mas com controle do processo de ocupação, e depois, então, né, as zonas rurais, que essas duas últimas macro-áreas são duas macro-áreas rurais, que fazem parte de uma outra estratégia também de desenvolvimento pensado. Bom, então, como eu falei, né, a ideia, essa aqui é um mapa, né, dos eixos de transformação. O mapa final, né, previsto para 2029, que é o horizonte temporal do plano. Então, são os eixos de transporte coletivo, que são corredores de ônibus, metrô e trem, aonde, então, né, se propõe ter o coeficiente 4. Então, são as áreas de adensamento, com uma série de condicionantes que eu vou mostrar em seguida. Então, são as áreas de adensamento, enquanto que as áreas não marcadas aí, que estão no cinza mais escuro, são o que a gente chama dos biolos. Né? Então, essa aqui esse mapa à direita os eixos de transformação que já estão valendo. Por que estão valendo? Porque aí são as áreas de transporte coletivo de massa já implantadas. Certo? Então, aí já vale o coeficiente 4. Né? Posteriormente, não sei se tem um outro mapa aqui, esse aqui, né, um amarelinho, né, são as áreas que serão implantadas dentro de um programa de 340 quilômetros de corredores de ônibus feito pelo município. Então, nos eixos nós temos o coeficiente máximo 4, né, nos miolos nós temos então o coeficiente máximo 2, que é, em alguns casos abaixo de 2, é 1, né, já é assim, e, né, um controle de gabarito, né, de 8 andares. Na verdade, o mercado imobiliário chiou muito em relação a isso, se tem viável, ficou 8 andares, etc. Né? Mas a intenção realmente é que se concentre o adensamento, né, nos eixos. Né? Quando se fala vai ficar mais caro que a autónoma, nós é mais caro no miolo, certo? Do que o que significa que vai se estimular a construção ao longo dos eixos. Então, a ideia realmente é estimular o processo de adensamento ao longo dos transportes coletivos de massa e preservar os miolos dos bairros no processo de adensamento e de transformação. Né? E a lei de ocupação do solo, na verdade, ela vai, que é o próximo passo, ela vai regular esse miolo. Então, isso aqui já está valendo. Né? Nós temos todo cuidado aí de fazer com que o plano diretor já é a lei de ocupação no que respeito aos eixos. E com uma série de condicionantes. Só para a gente ter uma ideia, esse é o mapa atual, né, de coeficientes da cidade. Nós temos aí coeficiente 4, 3, 2,5 e 2. A gente pega, praticamente, isso está distribuído aí na cidade como um todo. Né? E esse 2 não tem limite de gabarito. Né? Então, o que nós temos hoje na cidade é um processo de dispersão da verticalização. E a ideia, então, é conduzir a verticalização para, né, as áreas que são mais adensadas. Dentro desse critério, é o critério de 400 metros do entorno da estação de metrô até 600, né, no máximo 600, no mínimo 400, e no corredor de ônibus 150, no máximo 300. Então, a ideia é que ali vai se ter um adensamento com uma série de condicionantes. Né? Uma delas que eu acho que não está aqui, não está aqui, mas que eu acho que talvez seja importante, é uma cota média máxima. Né? Ou seja, os apartamentos aí tem que ter no máximo, né, 80 metros de área. Né? Porque a ideia é a ideia de um adensamento populacional, evitar, né, o adensamento construtivo sem o adensamento populacional. E sem obrigatoriedade de garagem. Hoje em São Paulo, todo imóvel residencial tem que ter garagem, com exceção de habitação de interesse social, uma vaga de garagem. Aqui se deixa de ter a vaga de garagem, isso, quer dizer, por um lado, está dentro de uma lógica, que é a lógica de evitar, de estimular o uso do automóvel, né? Por outro lado, está também relacionado com o barateamento da unidade habitacional. Né? Porque a garagem tem um peso hoje, o custo da garagem tem um peso muito grande no custo final da unidade habitacional. E apenas uma garagem é não computável por unidade. Não computável quer dizer que não conta no
né, do potencial construtivo da área. Ou seja, a segunda garagem vai reduzir a quantidade de área de apartamento. Né, e a previsão é que ninguém vai fazer a segunda garagem, vai fazer uma só. E aí vai muito no sentido de tentar forçar uma mudança de área. Nós estamos, quer dizer, aqui tem uma questão de cultura urbana. Né, quer dizer, a cultura de fazer, reverter esse processo, que é a nossa tradição, do estímulo automóvel, do uso automóvel, é um processo que não vai ser fácil, você vai ter muita polêmica em torno desse assunto. Tem estímulo HIS e HLP, você pode ter um coeficiente mais alto se for fazer, né, habitação de mercado popular ou HIS, você tem um estímulo, né, mesmo fora dos EIs, né, e aí tem uma série de outras questões importantes, que aqui no Rio talvez não seja tão importante, então Paulo é que é a fachada ativa, que é a utilização do térreo dos edifícios para comércio, serviços e equipamentos, fruição do térreo, né? Então tem várias questões que vão na linha de uma maior permeabilidade entre o público e o privado. Né? Então essa é uma questão importante. Bom, a função social da propriedade, já falei sobre isso. Né? Os estacionamentos, né, nós conseguimos também colocar estacionamentos como áreas que não cumprem a função social da propriedade e, portanto, ficam sujeitas ao edificação compulsória. Tem 1 ano para apresentar projeto. Foi já criado um departamento específico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para o cumprimento da função social da propriedade, e o plano diretor estabelece todo um roteiro da notificação dos proprietários, né, com o objetivo de evitar de coeficiente mínimo de meio. Quer dizer, qualquer propriedade que tem menos que meio de área construída, ela deve estar cumprindo a função social. Todo prédio com menos de 60% de área ocupada não está cumprindo a função social. Em suma, tem uma série de dispositivos aí que visa fazer com que isso seja ocupado. Bom, a estratégia de desenvolvimento econômico, né, são várias questões colocadas. Eu já falei dos polos de desenvolvimento econômico, polo de economia criativa, polo de centralidade, os parques tecnológicos e o polo de desenvolvimento rural. Né? Então, eu já falei um pouco sobre isso, a criação desses polos de economia na periferia da cidade, os parques tecnológicos, polo de economia criativa, esse sim é no centro, né? E o desenvolvimento rural, né, que aí é um programa específico para a zona rural, né, que tem um objetivo urbanístico de evitar a expansão da cidade na zona sul, mas a ideia aqui é a criação de realmente um plano articulado de ocupação da região, né, com fortalecimento da agroecologia, do ecoturismo, né, de equipamentos de educação e saúde, de modo a viabilizar, né, que essa região se transforme em uma região de ocupação moderna. E aí, a regulamentação de um instrumento bastante importante, que também está regulamentado e também tem recursos previstos, que é do pagamento por serviços ambientais. Né? Então, introduzir a noção de que, bom, áreas que prestam serviço ambiental vão ser remuneradas. Então, áreas remanescentes de Mata Atlântica, de grande concentração de nascentes, áreas que fazem a conversão para a agricultura orgânica, elas vão, mediante edital da Secretaria do Meio Ambiente, com recursos de no mínimo 10% do Fundo Especial do Meio Ambiente, que significa aí um valor razoável, né? Elas poderão ser remuneradas, então, poderão ser remuneradas pelo serviço ambiental que presta. Então, uma discussão aqui em relação à questão da política municipal de mudanças climáticas, né? A discussão da cidade compacta é uma delas, né? Que é onde se debateu muito, acho que foi um debate público importante, né? Que foi a discussão, bom, adensamento é bom ou é ruim do ponto de vista ambiental? Então, é uma discussão, talvez para vocês aqui no Rio não seja tão relevante, ou não sei, né? Para quem está na Zona Sul parece que não é, parece que não é tanto. Certo? Mas em São Paulo, porque a crítica à verticalização, os movimentos anti-verticalização foram muito fortes em São Paulo. Né? E com a associação de verticalização está diretamente associada à especulação imobiliária. Tá certo? Então, como fazer essa discussão de uma outra maneira, né, é uma discussão não muito simples. E
teve algumas associações que até o final ficaram contra o plano, apesar, de ter ganho assim, uma adesão muito grande da maior parte do governo da cidade, ficaram contra o plano por causa disso. Cada um plano que vai estar propondo a pensar, apesar de ter se excluído alguns estudantes residenciais, de ter feito uma série de cuidados em relação a isso. Mas a discussão da cidade compacta, essa discussão é uma discussão importante para fazer. E aí tem uma série de questões aí, incentivos a edificações sustentáveis, então, o sistema de áreas verdes, protegidas e livres. Então, aí também teve vamos falar mais para frente, e a questão da mudança das fontes energéticas do transporte coletivo. Bom, a questão das áreas protegidas foi bastante debatido, bastante importante, quando eu introduzi uma coisa bastante significativa, que foi introduzir dentro do sistema de áreas protegidas as áreas indígenas que estão em processo de demarcação. Tem uma disputa grande, tanto no sul do município quanto no noroeste, nas áreas indígenas em processo de demarcação, também é um conflito que acontece. Ela foi introduzida. E o mais importante é que os parques propostos, são 158 parques propostos, que são áreas importantes para a cidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de um equilíbrio entre o adensamento e a preservação, elas são transformadas em ZEPANs, que é uma coisa que a gente nem, quer dizer, claro que a gente mostrou, discutiu, mas nem divulgou muito, porque a reação contrária não ser tão forte. A ZEPAN é uma zona especial de proteção ambiental que tem um coeficiente máximo de 0,1. Certo? Quer dizer, na verdade, você derruba o preço da terra. E o grande problema dos parques é o custo de desalocação e a incapacidade de prevenção. Temos lá vários movimentos que estão em torno de parques. O mais famoso dele é o Parque Augusto, que é uma área valorizadíssima no centro da cidade, tem um movimento forte para a transformação do parque, mas quer dizer, é um custo proibitivo que até mesmo os setores populares da periferia não contam. Então, é um conflito complexo, porque significa investir muito dinheiro numa área, em tese, mais privilegiada, quando a cidade tem muita carência. Então, essa é a importância. E a possibilidade de transferência do direito de construir. Tem vida do CEPAM, então é claro que o coeficiente básico 1, quer dizer, claro que tem os efeitos urbanísticos subjacentes a essa proposta, tem a questão da contrapartida pelo uso mais intenso da cidade, tem toda a questão da recuperação da mais-valia, discussão que a gente faz há muito tempo, mas ela é um instrumento importante também com efeitos laterais da proteção. Um deles é esse, que você cria uma demanda para o potencial construtivo, e aí então com isso se viabiliza a questão da transferência, que também foi regulamentada pelo plano. Uma dificuldade que nós tivemos, uma dificuldade no plano diretor anterior, que estava previsto, mas não estava regulamentado, estava dentro do plano, e ficou durante 10 anos a discussão se podia ou não ser utilizado, e nunca foi regulamentado pela Câmara. Bom, e dentro disso também está toda a discussão dos fundos de vale, os parques lineares, a busca de recuperação da estrutura hídrica da cidade, que está colocado. Bom, as EIs, então, acho que é um aspecto importante aqui, nós criamos, eu vou explicar aqui melhor, uma nova ZEIS. Então, a ZEIS 5, que é destinada ao mercado popular. Vou explicar isso porque é importante. Mas as ZEIS aqui são bastante conhecidas, A ZEIS 1 é de urbanização de favela, a ZEIS 2 áreas vazias, a ZEIS 3 áreas bem localizadas, e a ZEIS 4 em áreas de recuperação de mananciais. Qual é a grande questão, o grande debate que aconteceu? O quadro visto, atualmente, a gente tinha as ZEIS com 40% para HIS. Na época, a HIS ficou definida como até 6 salários mínimos. E nós sabemos que de 2002 para 2014, o salário mínimo quase dobrou de valor real. Portanto, o que era 6 salários mínimos virou, hoje, quase R$4.500, uma coisa assim. Ou seja, as ZEIS, como estavam definidas, foram desfocadas. E esses percentuais, 40% para HIS, 40% NP, 20%, tudo foi muito discutido na época, no mercado imobiliário, etc., que acabou topando essa proposta dos 40% de HMP.
Bom, e agora não queriam nenhuma modificação, eles queriam manter as leis com esse desenho. Falaram assim, não, agora que nós estamos conseguindo produzir, porque eles estavam produzindo, na verdade, produzindo HMP, né? Ou seja, o mercado popular, em ZEIS, e as leis tinham perdido o seu caráter de proteção do interesse social. Bom, a proposta que estava no projeto original, né, melhorava aquela proporção, né, 30% para a faixa 1, 20% para a faixa 2, né, e o restante para a HMP, né, mas que na verdade não atendia a ninguém. Né, o mercado falava assim, com esta composição nós não vamos fazer adaptação, e para o setor público, tá certo? Quer dizer, o movimento popular não aceitava só 30% para a faixa 1, então não atendia a ninguém. Então, nós conseguimos aí fazer uma separação, né, que é criar, então, um mínimo de 60% para a faixa 1 nas EIs 1, 2, 3, 4, né, e 20% na faixa 2, né, e no máximo 20% para outros usos. Então, na verdade, se focou, né, na habitação de interesse social, faixa 1, essas EIs. E se criou, então, e foi na negociação, nessa conversa com o mercado, se criou, então, umas leis específicas onde se concentra mais a faixa acima do interesse social. Então, 40% no mínimo de faixa 1 e 2, né, 30% faixa 3 e máximo, né, de 30% para os outros usos. Né. Aqui nós temos um mapa e as favelas e loteamentos, né, que predominam, obviamente, porque isso aqui, na verdade, representa muito mais a realidade atual do que a realidade proposta. Né. Aqui nós temos as EIs, só as EIs 2, 3 e 4, né, onde a gente, né, dá para perceber, acho que tem um que está mais próximo, dá para perceber, né, uma quantidade significativa de ZEIs, né, e essa foi uma discussão muito grande ao longo dos processos, eram as EIs ao longo do sistema de transporte coletivo. Ou seja, era necessário, bom, já que essas vão ser mais filho da cidade, então vocês percebem, né, que, né, ao longo, por exemplo, ali na Zona Leste, ao longo do Metroleste, ao longo do Noroeste, ao longo do... Né, nós temos aí uma grande quantidade de ZEIs, né, por exemplo, ZEIs 3, né, que estão localizadas, bem localizadas nessa região. E mesmo ZEIs 5, né? ZEIs 5 vai pegar aquela faixa classe média. Né? Nós tivemos uma ampliação bastante significativa, praticamente dobrou a quantidade de ZEIs. Na verdade, nós temos aí um estoque de terra para construir mais de 300 mil unidades habitacionais nas ZEIs. Né? O que, claro, que vai exigir, né, que o poder público possa atuar. Então, aqui só para mostrar as EIs 1, né, de urbanização, as EIs 2, as glebas vazias, as EIs 3, áreas consolidadas, né, como esse prédio aqui do INSS que está, né, desocupado há mais de 30 anos, já teve umas 10 ocupações e nunca conseguiu resolver o problema dele. Né, aqui outro projeto que a Prefeitura fez, né, em área central, e as EIs 5 são terrenos menores voltadas para o mercado. Bom, outro avanço muito grande foi a criação da cota de solidariedade, que nós conseguimos regulamentá-lo. No início havia uma forte percepção de que isso não ia para frente, mas nós conseguimos viabilizar e aprovar. Todo empreendimento com mais de 20 mil metros de área construída, ele deve obrigatoriamente produzir 10% de HIS, né, que não vai ser computável. Então, a ideia aqui é uma ideia que nós vamos ter que ainda avançar muito no Brasil, e acho que isso vai ter que virar alguma coisa, inclusive uma lei nacional, né, que é uma discussão que tem que ser feita, que é a questão de conseguir misturar, né, as classes sociais dentro do espaço e ter uma participação cultural. Nós, assim, deliberadamente começamos isso de maneira muito pouco incisiva, porque o mais importante é garantir esse conceito. Né? Aí foi para lá e para cá, foi para lá e para cá, muita oposição no mercado. No final, né, ficou que pode ser produzido no próprio local ou, né, ou em outro terreno, né, inicialmente era na mesma macro área, no final ficou dentro de uma área consolidada da cidade. Né? Ou pagar
né? Isso foi na última hora para poder aprovar o projeto, ou pagar 10% do valor do terreno para o fundo municipal destinado exclusivamente para aquisição de terra. Tá certo? Então isso ficou, isso ficou como um avanço, quer dizer, em termos de empreendimentos grandes. Também havia discussão de diminuir o empreendimento, havia emenda para diminuir, havia emenda para aumentar. No final nós conseguimos chegar nisso. Mas o mais importante, eu acho que é um conceito, né, de que os empreendimentos de mercado devem contribuir para a produção de habitação de interesse social. E, finalmente, outra coisa que também foi bastante importante foi a criação das áreas de proteção cultural. Nós já temos, na legislação, como todas as cidades têm, as zonas de proteção, que são as áreas tombadas, as áreas tombadas, por valor arquitetônico, cultural, mas aqui, então, a questão não era as questões, não eram as áreas tombadas, a questão era como regulamentar um instrumento para proteger bens imóveis, espaço dotado de interesse público relacionado ao uso ou valor afetivo, simbólico, histórico, memorial ou paisagístico. Imóveis de produção, fruição cultural, como teatros, cenas de rua, circos, centros culturais, residências ou espaços com significado afetivo ou simbólico para a comunidade ou para a memória da cidade. Então, esse conceito aqui de TSAPC, eu estou terminando, é um conceito importante que já está começando a ser regulamentado na cidade, assim, emergência, em vários teatros sendo despejados, e é um instrumento importante que reconhece o valor desses espaços com interesse simbólico dentro da cidade, e aí tem uma série de possibilidades para sua manutenção, não vou detalhar aqui, mas não é um tombamento, não é um tombamento, mas é a garantia de que, se você tem o que aprovou agora, o Brincante, que é um teatro do Otávio Nóbrega, que está ameaçado de ser despejado. Quer dizer, um empreendedor aqui, em sendo declarado APC, em ser declarado uma área de produção cultural, o empreendedor não vai poder despejar ele, vai ter que, no mínimo, negociar como ele vai ficar dentro daquela área. E isso pode ser incluído dentro do empreendimento, pode ser mantendo o teatro e construindo os terrenos no entorno dele, mas esse despejo mero e simples não vai poder acontecer. E aí também ligado à questão do cultural, foi criado os territórios de proteção, na verdade no final, o texto final foi territórios de interesse cultural e da paisagem, que é a delimitação de territórios onde se busca uma sinergia de atividades culturais dentro da cidade. Não é muito diferente do que vocês têm aqui há muitas décadas, que é o corredor cultural, eu ouvi falar que teve algumas modificações recentes também, mas é uma questão nova. Bom, então eu vou finalizar por aqui, dizendo assim que bom, esse processo é um processo, como eu falei aqui no início, que teve muita disputa política, teve muita movimentação da sociedade, mas eu acho que a gente foi razoavelmente bem sucedido nos instrumentos que pudemos implementar, na visão futura de cidade que está proposta, mas é um processo que vai ter continuidade. Quer dizer, um round de uma disputa política. Eu acho que a grande disputa política próxima vai acontecer em torno de cada um dos projetos urbanísticos específicos que vão ser feitos na macrozona de estruturação metropolitana. Além de uma disputa que eu acho que vai ser tão importante, além de usurpação do solo. Não vai ser tão importante porque, na verdade, as bases já estão muito dadas. Então vai acontecer, principalmente nós vamos ter movimentos de bairros, de bairros que vão ser no miolo, que vão lutar contra qualquer tipo de crédito, certo? Quer dizer, vai haver essa disputa, o mercado imobiliário querendo ampliar um pouco mais os seus espaços de produção, tá certo? Mas o embate vai se dar na macrológica metropolitana, que é o lugar que tem maior potencial
de transformação e onde já existe, até pela sua condição de uma terra relativamente barata, né, o passado barato e o potencial que ela tem por estar praticamente na expansão do centro expandido, né, é uma área de muita disputa e que já há uma forte concentração fundiária na mão de determinados grupos econômicos que vão batalhar para que a área possa ter o máximo aproveitamento possível. Então, essa vai ser uma das disputas que vão estar colocadas aí para frente. Assim como outras disputas que têm a ver com o modelo de cidade, né, que já está acontecendo, né, por exemplo, na questão do automóvel. Essa é uma campanha orquestrada contra o prefeito, porque o prefeito implantou as faixas de ônibus, está implantando as ciclovias, está tirando estacionamento nas ruas para fazer ciclovia e, né, há toda uma disputa ideológica sobre e proposta de cidade que se tem, né, em torno disso. Mas eu acho que são embates inevitáveis e nós vamos ver nos próximos meses e anos aí como é que isso vai se dar. Então é isso, Chico. Obrigado e quero agradecer novamente o convite do IAB e vamos debater. Muito bem, muito obrigado, Davi. Eu acho que foi sumamente instrutiva. Eu vou pedir para o Elke fazer dar um panorama breve, né? O Elke tem um pouco essa visão latino-americana, então trazer uma contribuição nesse ponto de vista. E depois vamos ali para a cadeia. Se olhar para a cadeia que você tem aqui, você pode imaginar a quantidade de perguntas que está sendo pensada. Mas eu vou pedir para os nossos caros colegas, vou limitar o tempo de 3 minutos para cada pergunta, de forma tal que a gente possa fazer blocos de 5 e realmente continuar o debate nesse sentido. Então, obrigado. Obrigado, Paulo, e obrigado pelo convite à palestra. Eu vou falar a nova língua latino-americana, que é o portunhol. Eu falo perfeito portunhol. Acho que vai facilitar a compreensão. Não é fácil de comentar um plano de uma cidade grandiosa quando você está numa cidade maravilhosa. Mas isso demonstra, em todo caso, que tem um caráter global. A dimensão de que a gente está discutindo, comentando aqui, tem um caráter global. E por quê? Eu vou só utilizar 12, 15 minutinhos para comentar sobre um objetivo global, sobre um mantra das cidades sustentáveis, sobre um conselho de assessor imobiliário, que pode ser muito importante para os objetivos sociais de um plano diretor, e também vou comentar sobre um conselho da minha avó, que acho que pode ser interessante também aqui. Isso para entender por que a gente pensa, ou no Habitat, que o Plano Diretor Estratégico de São Paulo tem uma dimensão global. Primeiro, a ONU Habitat, depois de 3 anos, está tentando de empurrar, de promover a ideia de um novo paradigma de cidade sustentável. O modelo de desenvolvimento urbano que a gente está presenciando no mundo não é sustentável. A gente tem um desafio nos próximos 30 anos no mundo de passar de 3 mil milhões, acho que é como é em espanhol, né? 3 mil milhões de habitantes urbanos a 6 mil milhões de habitantes urbanos. No espaço de 30 anos, a gente vai ter que dobrar o espaço para habitantes urbanos. E o modelo presente, o modelo de desenvolvimento urbano, é um modelo expansionista. E como São Paulo está apresentando, não é sustentável. Não é sustentável para São Paulo, não é sustentável pelo Brasil, não é sustentável para a América Latina, não é sustentável para o mundo. Então, isso faz que o exemplo de São Paulo é um exemplo global.
é ainda mais difícil de promover essas ideias quando você tem, do outro lado, uns padrões de consumo, de consumação, por exemplo, na questão da mobilidade, que é sustentado no carro particular. As cidades, nos últimos 50 anos han sido construídas para a demanda de carros particulares, basicamente, com variações aqui e aí, mas é também o que estão tentando de fazer as cidades na África, as cidades na Ásia hoje. Então, quando a ONU Habitat fala precisamos de um novo modelo, a ONU Habitat está falando, a ONU está falando de mudar os padrões de consumação também da sociedade. E não é fácil porque vocês sabem que praticamente todo latino-americano pensa ou tem um imaginário segundo o qual o avanço no status social está demonstrado pela compra de um carro particular. Então não é fácil, e o sistema econômico está um pouco fundado também nessas questões. A gente tem um objetivo global e o Plano de São Paulo demonstra que é possível de mudar, que é possível de promover outro modelo. É possível de promover outro modelo também num continente, Latinoamérica, que já está urbanizado. 80% da população latino-americana mora nas cidades. Então, aqui não é uma questão de limitar o crescimento, mas principalmente de pensar na estratégia a reestruturação, a renovação, o redesenvolvimento, a reabilitação urbana. Esse é o desafio da América Latina. São Paulo está mostrando uma maneira de avançar nesse objetivo. Para fazer isso, a ONU Habitat promove um mantra de cidade sustentável. Qual é o mantra? É retórico. Uma cidade compacta, uma cidade conectada, uma cidade integrada, uma cidade inclusiva. É fácil de falar isso. E neste auditório de pessoas convertidas na questão do urbanismo social, é ainda mais fácil. Mas fazer isso é muito mais difícil, embora fora deste auditório, onde você tem que traduzir esse mantra em política pública, traduzir esse mantra em termos de financiamento, de rentabilidade econômica, mas também de rentabilidade social. É interessante, esse mantra não é necessariamente fácil de aceitar pelas organizações que estão pensando principalmente na questão do déficit habitacional. E do outro lado, não é fácil de aceitar pelo setor privado. O que a gente viu em São Paulo foi um plano diretor estratégico aceitado com discussão, com desafios, evidentemente, aceitado pelas duas partes. E para a comunidade internacional, para organismos internacionais, é um exemplo de como fazer e que pode ser feito. Isso é importante para a ONU Habitat. Questão da cidade compacta é muito importante. Adensamento não é fácil de falar na África, na Ásia, mesmo na América Latina. A grande cidade latino-americana, São Paulo, está falando de adensamentos em complexos. E acho que isso também é um exemplo. Fale adensamento nas classes médias latino-americanas, a gente não quer. Eu me lembro recentemente no Peru, um professor que falava as classes médias latino-americanas gostam ou sofrem do síndrome de spam. Spam em espanhol é sim, pero não aqui. Pero aqui não, spam. Eu acho que isso representa muito facilmente o pensamento normal de muitos cidadãos nas cidades. Então, é um desafio importante promover essa visão da cidade compacta, mas é possível.
E não somente é possível teoricamente, mas é possível no plano dos instrumentos. Terceiro ponto, um conselho de assessor de investimento imobiliário. Eu me lembro de um amigo que estava tentando de investir alguns dólares em Nova York e foi. O cara teve uma assessoria e o assessor falou: vou dar 3 conselhos para você para investir em Manhattan, Nova York. Localização, localização, localização. Bem, essa triada de conselhos é também importante para